debaixo do domínio de Roma, mas a influência era da filosofia e do pensamento e dos costumes gregos, a libertinagem ou a permissividade sexual era muito grande. Era normal um homem casado que tinha posses, ele ter uma ou duas amantes. Ele tinha uma esposa e ele tinha as suas amantes ou concubinas. A própria esposa sabia disso e convivia com isso, porque isso era alguma coisa aceita na sociedade daquela época. Havia também a possibilidade de homens de posses ter escravas ou escravos sexuais. Meninos de 16 anos eram sodomizados aos 16 anos de idade e introduzidos na vida adulta através desses senhores, desses homens que pagavam para ter escravos sexuais desse tipo. A prática da homossexualidade era bastante difundida, embora alguns filósofos, e você pode ver isso nos livros de filosofia ou de história, se manifestavam contra esse tipo de prática, mas a sociedade em geral passava panos quentes em cima disso. A permissividade era geral. E ela foi se tornando tão grande que finalmente corrompeu o Império Romano, que ruiu no século IV diante das invasões bárbaras, exatamente porque faltou coesão interna, faltou tutano, nervo, moralidade, força moral no Senado romano para resistir àquelas invasões que aconteceram e que a gente conhece a história. Agostinho viveu, o grande teólogo Agostinho viveu nesse período, não é? E onde a corrupção do mundo romano chegou ao seu ápice. Paulo está escrevendo para pessoas que viviam no meio daquela sociedade erotizada, permissiva. Por isso que essa palavra aqui, ela ganha um destaque quando você se lembra disso. Quando Paulo diz assim: a vontade de Deus é que vocês se abstenham da prostituição, isto é, de toda forma de imoralidade. Ele está orientando os crentes a irem contra a sociedade, a irem contra a maré, contra o que todo mundo fazia. E, naturalmente, isso não é uma coisa fácil, mas é a mesma coisa que acontece hoje. Nós vivemos numa sociedade que parece estar repetindo aqueles tempos, onde a permissividade, a falta de valores absolutos, a relativização da moral e da ética prevalecem e influenciam a vida da própria igreja. Você vai encontrar dentro da própria igreja gente que tem o hábito de ficar. Ficar significa passar uma noite com alguém que não é seu namorado, com o qual você não tem nenhum compromisso, só para sexo. No dia seguinte vai ficar com outro. Isso é visto com naturalidade. Sexo antes do casamento. Namorados que têm relações sexuais antes do casamento, como se fosse uma coisa absolutamente normal. Ou então, pessoas casadas que têm casos fora do casamento, e isso é visto também como alguma coisa permitida. Para não falar da bigamia, né, que hoje tem um nome bonito, poliamor. Poliamor, porque bigamia fica um negócio meio estranho, né? Aí o pessoal cria um nome, né? Eles vão inventando nomes, né, para tirar a conotação, é poliamor, não é? O homem que é bígamo, é você gostar de muitas pessoas ao mesmo tempo, se relacionar, né, com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Mas no fundo é a velha e conhecida poligamia, né, que eles chamam de poliamor e por aí vai. Essa é a sociedade que nós vivemos, isso entra na igreja. Isso entra na igreja, isso afeta as pessoas que se professam cristãs. Há evangélicos que vivem na prática destas coisas. Por isso, essa exortação do apóstolo Paulo, ela é tão relevante para nós nos dias de hoje. Quando diz assim: essa é a vontade de Deus para vocês, que vocês se abstenham da prostituição, de toda forma de imoralidade, de toda forma de conduta sexual que não está de acordo com a palavra de Deus.